A gravação, pronto, fechou. Eu já subi os dois vídeos, aí depois de terminar essa aula aqui, eu subo o próximo, já mando lá os links organizado direitinho pra você. Beleza? É, deixa eu ver aqui. Ah, pronto, tá. Aqui. Muito bem, né? Na aula de mais cedo a gente tinha discutido sobre a questão, né? Definimos a ideia de carga elétrica e o processo de quantificação de carga, né? Então agora vamos colocar aqui pelo menos uns dois exercícios para que você, né, se habitue com essa expressão, tá certo? É, deixa eu ver aqui, exercício um. Determine o módulo, aliás, determine a quantidade de carga de um corpo que tem 90 bilhões, 90 bilhões em excesso de cargas negativas. Cargas negativas. Pronto. Ok. Manda esse exercício aí. Determinar a quantidade de carga de um corpo que ele tem 90 bilhões em excesso, né, de cargas negativas. Tá conseguindo desenrolar? Acho que eu tô. Ok.
Tá indo? Hã? Tá indo aí? Conseguiu terminar? Terminei aqui. Agora eu não sei se vai ser nessa mesma linha de raciocínio, não. Ok, você achou quanto? Eu fiz. Eu transformei o 90 em notação científica. 90 bilhões. Sim, aí ficou 90 vezes 10 elevado a 12. Certo. Aí eu multipliquei vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É isso? Agora, só que é o seguinte, né? Primeiro, né? Vamos registrando informações. Opa. É, 90 bilhões é o quê? Peraí. Eu tenho uma expressão, né? Ele, inclusive, Sim, tá aparecendo na tela. Então, esse 90 bilhões é o quê? Você tem uma de fórmula na excesso. tela. Não, N. Em excesso de carga. N. Ah, tá. N. Número de Fica negativo? partículas. Não, quantidade é uma coisa positiva, mas você pode determinar a carga. O valor da carga mesmo é negativo porque elétron é carga negativa, né? E eu especifiquei. Mas a discussão não é nem sobre questão de sinal, né? É sobre o valor mesmo. Então N é 90 bilhões. Ah, não. Seria 9? Calma aí. Só que 90 bilhões, né? É assim, ó. Mil, milhão, bilhão. Seria 9? Esse é o número 90 É isso. bilhões, tá certo? Eu confundi com trilhão. Oh, meu Deus. Então, isso aqui tem quantos zeros aí? 9. Aí fica Não, 90 tem vezes 9 10 zeros não. elevado a 9. Tem 9 não. Conta 10 direitinho. zeros. É 10. porque Então conta. 9 Ah, vezes tá. 10 a Entendi. A a 9 10. vezes 10 a décima. A 10, né? Então, é elétron, né? Maravilha. A carga elementar, ela é padrão, né? O valor da minha carga elementar. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então, aplicando a expressão, agora eu consigo, né, determinar a quantidade de carga, ok? Então, quantidade de carga é Aí, nesse igual a caso, eu multiplico 9 com 1,6? isso, porque aí agora Ah, está tá. Então tá certo. começando a fazer efeito as aulas de notação científica, né? Nem cheguei em lei de Coulomb ainda, mas já Graças está a começando Deus. a fazer efeito. Aí, na hora de chegar lá nas contas, você vai perceber. Ah, tá. Então, peraí que Cadê, meu cadê, expoente cadê? vai ficar diferente. 9 vezes 10 a 10 vezes Fica. como é um elétron, né? Então, carga do elétron, menos um, né? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, menos, dá o quê? 14, 14,4 vezes 10 a? Eu fiz. 14,4 vezes 10 a? Não pode passar, virar, transformar em 144, não? Pra quê? 144. Ah, é. Você vai colocar É em por... notação Ah, é. científica, né? Ainda tem essa. Mas, aqui no expoente primeiro, menos 14,4, porque é 1,6, não é 16 não. Menos 14,4 vezes 10 elevado a quanto? Ah, menos 9? Menos 9. Ok. Tá faltando coisa aqui agora. Aliás, né? Depois eu falo sobre isso. Colocando em notação científica, quanto é que. Como é que fica? Notação científica? Fica 1,44 Menos 1,44 vezes 10 elevado a. Peraí. A menos 10? Você no coeficiente aumentou ou diminuiu? Diminuir. Diminuiu. Então você tem que fazer o que no expoente? Aumentar. Aumentar. Você está devendo R$ 9 ao banco. Seu saldo devedor é R$ 9. Aí eu vou lá e falo pra você, ó, cara, eu vou te ajudar. Toma aqui R$ 1, depósito. Eu depositei R$ 1 na sua conta. Vou te Menos 8. ajudar. Ah, tá. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre jogo de sinal, com somas e subtrações, bota o exemplo da conta bancária, do saldo bancário. Nunca Certo. vai falhar. Então, menos 8. Tá faltando uma coisinha. Tá faltando uma coisa. Não sei. Coulomb. Ah, sim. Unidade de medida, né?
10 a menos 8 o quê? Abacates, melancias, morangos, tortas? Não. Coulomb, né? Ok. E agora, um segundo exemplo. Exemplo 2. Determine a quantidade de cargas, aliás, né, a quantidade de partículas em excesso de um corpo que está carregado com uma quantidade de carga de 2 coulombs. Pronto. Ok? Então, eu Ok. quero o número de partículas de um corpo que tem uma quantidade de carga de 2 coulombs. E aí eu coloquei esse valor de propósito por dois motivos, né? Você já vai perceber quais são eles. Terminei. Deu quanto? 3,2 vezes 10 elevado a menos 18. Errado. Vamos lá, né? O que eu informei para você? Tudo A começa do quantidade de registro, carga. quantidade de carga. Então, Sim. nisso aqui é quem? Q ou N? Que? Q. Então, minha quantidade de carga é igual a 2 coulomb. A minha carga elementar é padrão, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem é a incógnita do meu problema? O número de partículas. Ou seja, N, né? Sim. Ok. Pela expressão, então Q é igual a N vezes E. Substituindo aí, como é que fica? 2 é igual a n vezes 2 é 1,6 igual a N vezes 1,6 vezes vezes 10. 10 elevado a menos 19. Ok. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 está fazendo o quê? Tá multiplicando, Então passa passa? dividindo. Então N é igual a 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Você chegou nesse formato? Quê? Chegou nesse formato de conta? Não. Não. Aí, o último slide nosso vai lhe fazer serventia de o que eu posso, para ficar com mais cara de notação científica, o que eu posso fazer aqui com esse 2? O que eu posso fazer? Que é o companheiro que eu posso botar junto do 2 ali para ficar com cara de com notação científica mesmo daquele formato padrão. Vezes 10. Elevado a? Hum? Não. 10 elevado a 1 é 10. Aí saiu de 2 para 20. 10 A elevado a zero? 0. Pronto. Porque 10 elevado a 0 é quanto? 10. Não. 10 elevado a... Qualquer coisa elevada a 0 é quanto?
É um. É um, né? Ah, então 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então você não alterou a magnitude do seu numerador, tá certo? Agora tá com cara de aplicar a propriedade, né? Você vai fazer quem com quem? Quem com quem? Quem com quem? Fica Não, calma lá. Quem com quem? Tem dois pares de operações aí para você poder fazer. Aí, mais uma vez, a aula de notação científica vai servir, né? Na parte lá de divisão em número de notação científica, né? Tem os coeficientes, tem a potência, quem por quem e quem por quem. 2 com 1,6. Pronto, 2 com 0,6. Deixar ele aqui, né? E quem mais? E 10 elevado a zero com o 10 elevado a Pronto. menos 19. Potência com potência e coeficiente com coeficiente. Maravilha, né? Quando Então, divide o bora pegar lá expoente. primeiro 2 dividido por 1,6, né? Que é a mesma coisa de 20 sobre 16, concorda comigo? Sim, 20 por 16. calma. Não usa calculadora, não. 20 por 16. Pode usar calculadora na prova lá de vocês? Não, Oxi, então se acostume sem calculadora. 20 por 16. Quem é o mais próximo? vai ter que ser por um. Pronto. 1 vezes 16. Por 2 passa. Por 2 passos, né? 1 vezes 16. 16, Para 20. 4. 4 pode por 16. 4 pode? Pode. Pode não, porque é menor. Então, 0 e vírgula. 40 por 16. 40 por 16. 2, 3. 2, 3 passos, né? Que dá 48. 2 É vezes 2. 16. 2 vezes 16. 32. 32 para 40. 8. 8. 8 por 16 pode? Não. Então, mais um 0. 80 por 16. 4. Não. 4 vezes 16 dá 64. Dá mais. 5, acho que por 6 passa. 5 vezes 16. 5 vezes 16. 80. Aí, e 80 para 80? 0. Se o resto é 0, acabou a conta, né? Então, voltando aqui, né? Nosso n, então, ele é igual a 1,25. E como é que fica 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 19? O que é isso? Qual o nome disso? Dez elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 19. Qual o nome disso? Eu tenho que. Divisão de... Expoentes. Não, divisão de... Vai ter que Ó, dividir os divisão expoentes. de... Mantenho 10 e divido os expoentes. Divisão de... Porque tem um nome. As Divisão coisas de tudo potência. de bases. Iguais. Conservar. A base Ah, então eu vou conservar e... divide os expoentes. Multiplica os expoentes. Tem que revisar lá, Subtrai. voltar lá, subtrai. Você ia somar se fosse uma multiplicação de potências, né? Tá vendo agora como tá funcionando a notação científica? Uhum. Né? Mas, isso já era previsível, né? Então fica como 0 menos 19? É. Errado. 0 menos menos 19. Você está subtraindo um número que já é negativo, né? Então, Quer 1,25. 19 positivo? Pronto. 0 menos menos, então é mais, né? 0 mais 19, 19. Ok? Uhum. Aí, Carol, no caso aqui, né? Partículas, né? Se era positivo ou negativo, pra mim, não interessa, né? Eu só queria a quantidade mesmo. Então, cadê? Partículas. Na grande maioria dos casos, né? Na grande maioria dos casos, não. Em todos os casos vão ser elétrons, né?
Se fosse positivo, se fosse uma deficiência de elétrons. Maravilha. Então, tem aí, né, dois exercícios, né? Em ambos, eu pergunto coisas distintas. No 1, eu te dou a quantidade de partículas e te peço a quantidade de carga. E no 2, eu te dou a quantidade de carga e depois peço o número de partículas, né? Qual foi a conta que você fez que deu errado? Você falou pra mim que era 3,2 vezes 10 a menos Foi 19. porque, Então, você botou o 2 no lugar do N. sim. Eu não colocaria uma questão tão fácil assim, concorda? Você não desconfiou, não? Vai falar, Anderson, botou essa questão assim? Acho que não. Você nem desconfiou? Não Não, desconfiou que tava fácil demais, não? Pois é, mas eu não colocaria uma questão assim, né? Maravilha. Olha só que interessante, né? Porque quando eu falo pra você 2 coulomb, né? Porque na física tem um monte de grandeza. Tem tempo, tem espaço, comprimento. Espaço, comprimento. Temperatura, força, energia, velocidade, aceleração, potência, né? E aí, imagina um aparelho de 2 watts. É muita potência ou é pouca? 2 watts. sei não, não tenho base disso não. Pouquinho, oxi. Uma lâmpada que é uma coisa simples, já tem 15 watts. Você não usa aparelho, não? Celular, micro-ondas, geladeira, fogão, Sim, computador. Tudo isso tem a potência. Você vira o verso, vai aparecer a potência de todos esses aparelhos. Televisão, ok? Todos eles, baterias em geral, todos eles têm uma potência ali característica, tá certo? 2 minutos, 2 segundos, 2 km por hora é muita coisa? 2 km por hora? não. Não, tá quase parado, né? Bem devagarzinho, né? É a velocidade de você caminhando. 2 coulomb é muita coisa ou pouca coisa? Mas se for baseado nisso aí é pouca coisa. É muita coisa. Ai, É 1,25 vezes 19 com 19 zeros. Eu nem sei o nome desse número porque, ó, bilhão é 10 a 12, trilhão 10 a 15, quatrilhão 10 a de, é da ordem das dezenas dos quinquilhões. Deixa eu ver isso mesmo. Bilhão 9, bilhão 9, trilhão 12, quatrilhão 15, dezenas, da ordem das dezenas dos quinquilhões. É muita carga. Carga pra caramba, partícula pra caramba, né? Muita partícula. Eu preciso de muito elétron para formar só um coulombzinho de quantidade de carga, né? Então, já que em um coulomb só eu tenho muitas partículas, né? E nos exercícios que você for resolver, vai mexer mais dentro da escala atômica, né? Da ordem molecular, então vai ser uma quantidade de partículas muito menor. Então é pertinente, né, a gente comentar sobre os submúltiplos do Coulomb, né? Então vou colocar aqui uma tabelinha, submúltiplos do Coulomb. Submúltiplos do Coulomb, né? Valores menores, né, de Coulomb. Porque normalmente, né, fica sempre abaixo de um, então submúltiplo. Se fosse coisas maiores, né, aí seriam os múltiplos, né? Ou seja, seria um quilocoulomb, um megacoulomb, gigacoulomb, né? Mas, como é menos, então preciso mais do submúltiplos, né? Mili, micro, nano, pico, né? Então, eu vou colocar para você os 4 mais usuais, né? Eu tenho aqui um milicoulomb. A simbologia, 1 milicoulomb. E isso é igual a 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Né? Eu tenho também um microcoulomb. O micro vem da letra mi, uma letra grega, né, que parece um U com a primeira perna mais puxada. Esse aqui é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí eu vou colocar um asterisco nele, porque esse é o mais usado de todos. Tá? Nos exercícios de força elétrica, né, de campo elétrico, esse aí vai ser o que mais vai aparecer. Tá? Normalmente os enunciados eles informam quanto é que vale o micro, mas você vai resolver tanto exercício que você vai estar habituado e tem uma hora que você não vai mais precisar consultar isso, tá?
Um que pode aparecer também é um nano, né? Nanocoulomb, que é um NC, né? Ele vale 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. E pode aparecer algum outro exercício, né? Um pico. Opa, ficou estranho aqui. Pico coulomb. Ele vale 1 vezes 10 a menos 12 coulomb. Certinho? Tranquilo aí, Carol? Certo. Ok? Então, esses são os mais usuais. E desses que são mais usuais, o que tem asterisco, que é o micro, vai ser o que mais vai aparecer, né? Na grande maioria dos casos, né? Vão ser esse aí, tá certo? E aí, antes da gente começar os processos de eletrização, existem alguns outros conceitos, né? Para a gente poder passar aqui, né? Que é sobre algumas convenções e algumas ideias, né, que são interessantes aqui para a gente poder estar deixando registrado, tá? A primeira é de que depois, né, das descobertas na área de física de partículas, né, descobriram o que era elétron, o que era próton, e aí perceberam que essas partículas elas tinham a mesma quantidade de carga, mas o comportamento elétrico dela era oposto. Então vem a ideia da convenção de sinal, né, do positivo e negativo. Eletricamente eles se comportam em formas simétricas, né, opostas, mas a quantidade de carga é a mesma, né? Então vamos registrar isso aqui. Então, após opa, após descobertas na área de física de partículas, descobriu-se, opa, ficou redundante, né? Boa descoberta, descobriu-se. Após descobertas na área de física de partículas, foi verificado que prótons e elétrons apresentam comportamentos elétricos opostos, embora ambos possuam em módulo a mesma quantidade de carga. Então, sendo assim, convencionou-se o próton como carga positiva e o elétron como carga negativa, né? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Que a carga do próton, que a gente vai colocar aqui um Pzinho mais, ela vale mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E o elétron, ele tem uma carga negativa e o módulo é o mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Até aí tudo bem? Tranquilo? Uhum. Beleza, né? E aí, o conceito, né, para que a gente, né, fale, né, que um corpo ele está carregado, pode existir, né, uma confusão de conceito, porque o pessoal acha que um corpo que está descarregado é aquele que não tem carga, e isso é mentira. Todos os corpos possuem cargas. Um corpo está descarregado quando a quantidade de cargas positivas é maior, ou é diferente, na verdade, né, de cargas negativas. Precisa de um desequilíbrio. Se ele tiver mais cargas positivas, eletrizado positivamente. Se ele tiver mais cargas negativas, eletrizado negativamente. Mas que existe essa diferença. Então, um corpo neutro, um corpo eletricamente neutro, não é um corpo sem carga. É um corpo cuja quantidade de carga, né, o somatório das cargas positivas, dá o mesmo das negativas. Perfeito?
Então, vamos colocar aqui, né? Os fenômenos os fenômenos de atração e repulsão acontecem entre corpos em que pelo menos um deles se encontra eletrizado. Ok? Ué, professor, não precisava que os dois estivessem eletrizados, não? Não. Se um só tiver e o outro neutro, vai ter atração, por exemplo. E aí, quando você vê o conteúdo de eletrização por indução, que é o vídeo, aí você vai perceber que um corpo carregado, ele tem o poder de atrair um corpo neutro, tá certo? Então, botar assim, para que um corpo seja considerado eletrizado, é necessário que a quantidade de cargas positivas seja diferente da quantidade de cargas negativas. Então, né, representando isso, né, uma simbologia mais matemática, né, isso aqui a gente coloca dessa forma, né, que o número de cargas positivas é diferente do número de cargas negativas. Então, quando isso acontecer, eu vou ter um corpo eletrizado. Ok? Esse é o conceito. Quando o número de cargas positivas ele for maior do que o número de cargas negativas, então eu digo que o corpo está eletrizado positivamente. Corpo eletrizado positivamente. E quando o número de elétrons ele é maior do que o número de prótons, eu vou dizer que o corpo está eletrizado negativamente. Eletrizado negativamente. E se o número de prótons for igual ao número de elétrons, eu digo que esse corpo ele está eletricamente neutro, ou seja, descarregado, né? Corpo eletricamente neutro. Tranquilo, Carol? Esses conceitos? Sim. Belezinha? De boa? Ok. Bom, né? Então, e aí a gente falou sobre próton, a gente falou sobre elétron, mas a gente não falou sobre o nêutron, né? Então, vamos colocar aqui uma observaçãozinha sobre o nêutron, né? Qual a carga do nêutron? Qual a carga do nêutron? Próton é positivo, elétron é negativo e a do nêutron? Neutra? Nêutron, né? Carga zero. Com bastante aspas, né? Bastante aspas, né? Por quê? Porque, na verdade, existe umas cargazinhas fracionárias positivas e negativas dentro do próton, né? Dentro do nêutron e dentro dos prótons também. Elétron não, que elétron é partícula fundamental. Mas a gente vai discutir sobre isso aqui, né? Então, o nêutron
O neutro. Opa. Oxi. É uma partícula, entre aspas, sem carga. E aí, por que esse aspas, né? Vamos entender agora essa questão das aspas, Ô, né? Anderson, só pra confirmar aqui que eu tô anotando, senão acabou tudo. Se eu não anotar, eu não lembro de nada. Você Mas falou que o... a aula tá gravada. Mas é Essa... porque eu não lembro. Se você me perguntar daqui 5 minutos, a mesma coisa, eu não lembro de mais nada. Diga aí, pode falar. Você falou que o corpo é eletrizado negativamente, o número de... Elétrons é maior do que o de prótons, mas minha tela não tá compartilhada, Ah, não? tá. Tá, mas é porque eu não lembro. Ah, aqui, ó. Ok? É a segunda linha, né? Mas tem a simbologia É. aí. Maior que, menor que, igual e diferente. E aí, olha só, né? Existem, né, partículas chamadas partículas subatômicas, que são partículas menores ainda do que os prótons e os nêutrons, e elas estão, né, chamadas quarks, né? Então, existem times T2. Existem partículas subatômicas, ou seja, menores que os prótons e nêutrons, denominadas de quarks. E existem, né? Existem 6 tipos de quarks. E os mais conhecidos são os quarks up e quarks down. Quark up e quark down, né? E aí eles são bem interessantes porque a carga deles ela é fracionária, né? Então, o quark up, vou botar aqui, né? Quark up. A carga dele, né? Ela é mais 2/3 da carga elementar. E o quark down, né? Botar aqui quark down, QD. Ele tem menos 1/3 da carga elementar. E aí, dentro do próton e dentro do nêutron, existem quarks up e que existem quarks down, né? Então, no próton é assim, ó. Tem 2 up e 1 down. Quanto é o up, a carga do up? Qual a carga do up? Tá na tela. A carga do up tem 2, né? Up e down. Qual é a carga do up? Menos 1/3? Up. Tá aqui, Carol. Up. 2/3 da carga elementar. Mais 2/3 da carga elementar. Mais 2/3, porque são 2, né? Da carga elementar. E tem um down. Qual é o valor do down? Qual é o valor do down? Sobre Quark 3? down. Menos 1/3 da carga elementar. Olha só, né? Aí, o que é isso aí, né? 3 somas de quê? De cargas? De frações. De denominadores o quê? Comum. Não, iguais. E quando eu tenho soma ou subtração de frações de denominadores iguais, como é que eu faço? Conservo o denominador aí. Lá em cima, soma naturalmente, né? 2E mais 2E? 2E mais 2E? 4 é? 4E menos 1E?
3E. 3E. Então eu tenho mais 3E. E mais 3E dividido por 3? 1E? 1E. Mais 1E. Opa! Isso aqui já apareceu. Olha só. Olha ele aqui, do próton. Então, na verdade tem um monte de bagaceira dentro do próton, né? Mas, no final das contas, fica assim. E olha só como é que é o nêutron, ó. Neutro. Muda um pouquinho. No neutro, eu tenho 2 down e 1 up. Qual é a carga do down? -1/3. Menos 1 sobre 3. Então tem outro down menos 1 sobre 3. E tem um up. Qual é a carga do up? Mais 2/3. Mais 2 sobre 3. Da carga elementar, da carga elementar. Soma de frações de denominadores diferentes. Então Né? iguais, eu conservo a base e somo, né? Menos 1 é menos 1 é? Fica 0/3? Ah! Então, e 0 dividido por qualquer coisa é? 0 por Qualquer qualquer coisa? coisa? Não, é 0, né? Já pensou? Você tem. Olha só o que você falou, né? Que você falou que 0 dividido por qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 0 dividido por 100 seria 100. Então, na sua conta bancária tem 0 reais. Aí você divide para 100 pessoas, cada pessoa fica com 100 reais. Nossa, não pode, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0, né? O que você não pode é o contrário, dividir por 0. Né? Divisão por 0 entra num processo de limite, né? Que é uma coisa da matemática, né? Do cálculo diferencial integral, não é o caso. Mas quando o 0 é o dividendo, ou seja, o numerador, qualquer coisa que tiver embaixo dele, exceto o 0, porque senão você vai cair numa indeterminação, dá 0. Então, na verdade, dentro do nêutron tem carga. Mas na hora que você soma as positivas e negativas, dá 0, né? Então, o saldo é 0. É por isso que ela é chamada de partícula sem carga, mas na verdade tem, né? E aí, em cima dessa discussão, eu vou chamar a atenção para um outro detalhe aqui, né? Atenção. Um corpo eletricamente neutro, eletricamente neutro, não significa, opa, não significa que ele não possua carga, mas sim que a quantidade de cargas positivas e negativas é igual. Ok? Então, tomar cuidado com isso aí. Ah, encostei em 2 corpos e não percebi fenômeno nenhum, ele não tem carga. Cuidado com esse conceito. Tem, mas a quantidade de positivo e negativo é igual. Então, ele ficou eletricamente neutro. Tá certo? Então, essa parte mais introdutória, né? O que é carga, quantificar a carga, relação com o número de partículas, né? O que é carga elementar, carga do próton, carga do elétron, submúltiplos do Coulomb, né? A dedução da expressão, o conceito de carga, né? E esses detalhezinhos aí, tá certo? Então, agora a gente vai iniciar os processos de eletrização, né? Vamos começar com a eletrização por atrito. Deixa eu só pegar o material aqui. Eletrização por atrito.
Pronto. Minha tela está compartilhada aí? Tá. Mas aqui eu tô passando e para você não tá indo. Oh, meu pai do céu. Pronto, tem um trem errado aqui. Vai assim mesmo. Tá visível aí? Você assiste pelo celular ou pelo computador? Agora eu tô assistindo pelo celular. Vixe, não fica pequena a tela não? Hã? Não fica pequena a tela não? Entendi. Não fica pequena a tela não? Não fica, não? Ah, tá. Tô tentando maximizar aqui, mas... Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peraí. Ah, vou ter que ser assim mesmo. Não, tem que ser assim mesmo. Ai, 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 ai. Pronto, tá compartilhado agora? Ficou maior? Tá compartilhado. Ok, beleza. Vamos lá, né? Primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito, né? E o conceito é a ideia mesmo de fricção, esfregar, né? Simples assim, né? Então, é o processo de eletrização mais simples de todos, mas existem alguns detalhes, né, que são importantes, que é a consequência do efeito, né? Mas antes de a gente discutir sobre esse efeito, né? Quando a gente está discutindo, quando a gente está comentando sobre eletrização por atrito, existe, né, uma tabela que ela é chamada de série triboelétrica, né? Obviamente você não precisa memorizá-la, sob hipótese alguma. Você precisa saber interpretá-la, né? Então, não sei se você consegue verificar,
existe nessa tabela um sinal positivo e existe também um sinal negativo, né? Esses sinais, eles são orientações de tendência. Tendência de quê? Do sinal da carga que o material vai adquirir após um processo de eletrização, né? Então, por exemplo, você consegue na tabela localizar aí vidro e algodão? Vidro e algodão? Sim. Pronto, né? Então, vidro está mais próximo do mais ou do menos? Do mais. E o algodão está mais próximo do mais ou do menos? Tá no meio. Tá no meio, algodão. Não, tá mais pro menos. Tá mais pro menos, né? Mas ainda que ele tivesse no meio, tem alguém que ainda tá mais próximo do que ele do que o mais. Então significa que se você eletrizar, você atritar vidro com algodão, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e o algodão negativamente. Você conseguiu compreender isso? Sim. Perfeito, né? Vamos pegar outro exemplo. Eu vou atritar algodão com plástico. Consegue localizar na tabela algodão e plástico? Sim. Quem é que está mais próximo do menos? É o algodão ou o plástico? O plástico. O plástico, né? E quem é que está mais próximo do mais? O algodão ou o plástico? O algodão. Então significa que se você atritar algodão com plástico, o algodão agora fica eletrizado positivamente e o plástico negativamente. Então esse é o raciocínio de uma série triboelétrica, simples assim, né? Então note que em ambos os exemplos eu utilizei algodão. A depender do material, ele pode ficar eletrizado positivamente e a depender do material, ele pode ficar eletrizado negativamente, né? Vai depender de quem está fazendo a fricção com ele. Mas, então, se você pegou esse raciocínio, você pode determinar, saber qual é o sinal de carga adquirida de qualquer material, ok? Porque assim, se você colocar lá no Google, vão ter séries termoelétricas que tem 5 substâncias, 5 materiais, tem outros que tem 10, tem outros que tem 15, tem outros que tem 20. Você precisa memorizar? Não, você precisa interpretar. Porém, todas as séries termoelétricas, todas as tabelas, né, de materiais, elas vão ter, né, essa orientação do positivo e do negativo. Tem umas que são as tabelas são horizontais, mas ainda assim, ela tem lá, né, indicando para onde é que está o positivo e para onde é que está o negativo, né, a tendência de sinal de eletrização. Essa parte você entendeu? Perfeito? Tranquilo? Essa parte aí inicial? Tudo. Ok, né? Então, eu coloquei, né, um exemplo, né? Eu vou friccionar, atritar vidro e seda. Então o vidro está mais próximo do mais e a seda está mais próximo do menos, né? Então o vidro fica eletrizado positivamente e a seda negativamente, tá certo? Esse é o exemplo 1. E aí depois eu trago o exemplo 2, né? Agora eu posso pegar a seda que eu usei lá no exemplo 1, mas só que agora eu vou atritar ela com isopor, né? Então o isopor agora está mais próximo do negativo e a seda do positivo. Então a seda vai ficar eletrizada positivamente e como é o isopor vai ficar eletrizado negativamente. Perfeito? É isopor mesmo? No 2 ele fala sobre isopor. Então, quanto a isso aí, tranquilo? Sim. Mas esse é o de menos. O que você precisa entender na eletrização por atrito é que depois do processo, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Você não pode esquecer isso sob hipótese alguma. Ok? No caso, Porque. quem Diga. tá positivo fica negativo, quem tá negativo fica positivo? Não, não. Não é isso. Alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo. É isso que você precisa saber. Ah, tá. Quem vai ficar positivo ou negativo, a gente vai usar a tabela. Quanto a isso, não. Mas vão ter processos de eletrização que os dois ficam positivos. E tem um outro que é um outro assunto, né? Um outro processo de eletrização, né? Que os dois ficam negativos. Mas quando é atrito, quando é eletrização por atrito, nunca esqueça de que após o processo, os materiais vão ficar com carga de sinais opostos. Alguém positivo e alguém negativo. Sim.